Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Estamos, neste momento, no 8º tratado. Os que sabem devem ensinar, os que não sabem devem aprender a vida do recolhimento. É o nosso 27º encontro. Vamos trabalhar os capítulos 5 e capítulo 6. Cabe agora falarmos do Mestre, peça-chave de tudo o que ensinamos. Os bons mestres costumam formar bons discípulos que, mais tarde, acabam sucedendo-lhes. E estes têm o dever de formar os seguintes, tal como foram formados. Por isso, os fundadores das ordens religiosas devem zelar para que seus discípulos sejam bem instruídos no carisma e na essência da ordem. Assim terão o Espírito de Deus e saberão orar com o coração puro. Isto é o mais importante em qualquer ordem religiosa. E para isso foram fundadas. Este é o fundamento. E se o fundamento não é bom, ou não está bem alinhado, não se poderá elevar o edifício. Se o espírito de devoção é o fundamento principal das ordens religiosas, os mestres, que têm a função de instruir e formar os irmãos que vão chegando, atuam como fundadores, porque estão continuamente fundando nos corações dos neófitos. E são também conservadores, transmitindo aquilo que receberam. A fidelidade ao que foi ensinado, eles sabem passar isto para aqueles que estão chegando. Digo isto para que se conheçam bem os que vão ser mestres, e que convém estar vigilantes em assunto tão importante, pois isso depende do futuro da ordem. Penso que a principal coisa que se deve cuidar em uma ordem é a formação dos neófitos, aqueles que estão chegando, os novos. Aí é onde mais se pode acertar ou errar, onde mais se pode fazer o bem ou o mal. Se são bem formados e um prelado erra, logo os demais percebem e corrigem e se remedia. Mas, se não há quem saiba o que é certo ou errado, não se pode corrigi-lo e a ordem irá de mal a pior. Não formar bem os novos irmãos é fazer grande dano à ordem. Deve-se dar mais importância a isto do que à pregação ou aos cargos. Cuidem diligentemente os prelados de buscar pessoas idôneas para ensinar os novatos. Cristo pediu encarecidamente a Pedro que apacentasse os seus cordeiros, e os que entram em uma ordem devem também ser bem apacentados com a boa doutrina. Há quem seja justo, mas não tem o dom de ensinar os demais o caminho da oração. Por isso, muito me agradou o que ouvi de um santo homem, experimentado nas coisas de Deus. Dizia que se encontramos alguém que tem a graça de ensinar estas coisas, deveríamos levá-lo por todas as casas da província
para que ensine seus irmãos as coisas espirituais. Conheço uma província onde fizeram isso e vi que produziu bons frutos. Talvez alguém diga que não é fácil reconhecer quem tem esse dom. Mas o mestre João Gerson afirma que o bom religioso está obrigado a dizer toda a verdade ao seu prelado, quando este o interroga sobre as graças que Deus lhe comunicou. Assim, este pode governar a obra, dispondo os talentos conforme forem mais úteis para os seus frades. São Paulo falava do serviço e proveito que os membros do corpo fazem uns aos outros. Os pés andam para o corpo, e os olhos não veem para si mesmos, mas guiam os outros membros. Da mesma forma, os religiosos que recebem dons especiais de Deus não podem escondê-los, pensando que são seus, pois são para a ordem a que devem servir. Os prelados devem inquirir sobre esses dons e não sobre questões econômicas. E este exame não pode ser feito apressadamente, pois precisam de tempo e convivência para conhecerem bem as suas ovelhas. Que tenham presente as palavras de São Paulo a Timóteo sobre o sacramento da ordem. Não te apresses a impor as mãos a ninguém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Agem mal os prelados que não se aproximam, antes fogem dos irmãos que são piedosos. Preferem estar com os aduladores e aqueles que lhes são úteis. Ignoram os que são recolhidos, pois estes não incomodam, já que dedicam seu tempo a incomodar a Deus, pedindo misericórdia. Mas os prelados deveriam procurar e estar com estes, místicos, mestres, para se confessarem e pedirem conselho. Capítulo 6. Sobre a idade que deve ter o mestre. O mais importante o mestre é a graça de Deus. Mas se juntarmos a ele a idade, será muito melhor. Por outro lado, se faltam cabelos brancos ao mestre, que não seja rejeitado por esta razão. Não há nada mais venerável que as boas virtudes, e a bondade bem pode suprir a pouca idade. O bom mestre precisa ter várias qualidades, mas se exigíssemos todas, não encontraríamos nenhum para este ofício. São seres humanos, estão no aprendizado para o aperfeiçoamento, para a santidade. Por isso quero mencionar apenas uma qualidade que o mestre necessariamente deve ter, deixando as demais por conta de quem tem o dever de escolhê-los. Dever do qual prestarão contas estritas a Deus, se não fizerem o que deve ser feito. E se cumprem tal dever, serão bem recompensados, não somente pelo Senhor, mas também pelos que forem bem ensinados, pois sempre agradecerão. Importa que o mestre seja bem experimentado, tendo vivido aquilo que vai ensinar. Caso contrário, mesmo que saiba tudo, é melhor que não tenha o ofício de mestre. Assim, como quem não sabe pintar não pode ensinar pintura. Quem nunca foi recolhido não pode ensinar o recolhimento. Ainda que fale muito, como sua boca não fala do que o seu coração está cheio. Não consegue falar ao coração dos discípulos. Os discípulos fazem muitas perguntas,
pois costumam ter muitas dúvidas e querem entender o que sentem. O mestre precisa então responder atentando mais ao que querem dizer do que ao que dizem, procurando responder mais ao coração do que às palavras. O mestre que viveu tudo isso sabe e entende o que se passa com seu discípulo. Mal este começa a falar e o mestre já sabe do que se trata e ao que deve ou não dar mais atenção. Algumas vezes o discípulo quer perguntar algo, mas não sabe expressar o que sente. O mestre que é exercitado, sábio, prudente, capta rapidamente os fatos e as circunstâncias e consegue dar um conselho adequado. Já o mestre que não tem recolhimento ensina apenas o que leu, mas não é sábio de coração nem prudente, pois se atreve a falar daquilo que não pratica. O discípulo aproveita muito mais quando o seu mestre já experimentou o que agora lhe ensina. Tem muita confiança de que Deus também lhe ajudará, lhe dará as graças para este caminho. Se tiveres o mestre experimentado, ele te animará. Se desanimardes, ele te reconfortará. Se perderes a vontade de perseverar, ele a ressuscitará. Se ficares tristes, ele te dará o remédio. E, exemplo, rezando diante de ti, rezando por ti. Aqui nós temos as características do bom mestre, as características importantes para aquele que é o diretor espiritual. Os dons não podem ser sufocados. Os dons devem estar a serviço da igreja. Quem aprendeu a fazer o bem, deve ensinar o bem. Quem aprendeu a incentivar uma pessoa a crescer, deve incentivar sempre os outros a crescerem. Porque um dom que foi dado deve ser partilhado. E aqui nós vamos do mestre espiritual, que tem a função de ajudar, no caso, aquele assistido, ou noviço, ou iniciante, através da sua experiência pessoal, aquilo que é importante para o segmento do crescimento espiritual da vida em Cristo. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.